Seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso estudo de hoje. É sempre válido iniciarmos com uma reflexão, e hoje ela é direcionada ao tema da fé. Existem segredos para se ter fé. Você já parou para pensar que tudo está nas mãos de Deus? Quando entendemos isso, percebemos que nada nos falta. Como seria sua vida se soubesse que cada detalhe, cada luta, está perfeitamente orquestrado por Ele? A verdade é que confiar plenamente em Deus traz uma paz transformadora. Esse é o segredo que muitos não compreendem, mas que pode mudar sua forma de viver e enfrentar desafios. Como viver essa realidade na prática? O que muda quando realmente entendemos isso de coração? Na correria da vida, é fácil se perder nas angústias diárias. Mas e se o segredo da verdadeira paz já estivesse diante de nós? E se, em Cristo, já tivéssemos tudo o que precisamos para superar qualquer situação? Deus não apenas criou o universo, Ele controla cada instante da nossa existência. Saber disso traz um conforto imenso. Quem nunca se sentiu perdido, tentando controlar o incontrolável? Confiar no invisível pode ser difícil, mas o segredo para uma vida plena está exatamente nisso. Acreditar que Deus tem o controle absoluto e isso basta. Nos próximos minutos, vamos mergulhar no que a Bíblia ensina sobre a soberania divina. Como viver a paz de saber que tudo está em suas mãos? Prepare-se para uma revelação que pode mudar sua forma de lidar com a vida. Se você já enfrentou momentos difíceis ou sente que há algo mais profundo a entender, este vídeo é para você. O Espírito Santo deseja tocar seu coração e trazer uma verdade libertadora. Fique até o final e saia com uma nova perspectiva. Quando reconhecemos que tudo está nas mãos de Deus, o fardo se torna leve e a paz excede todo o entendimento. Antes de começarmos, escreva nos comentários: tudo está nas mãos de Deus. Faça isso com fé. E se ainda não deixou o seu gostei, clique agora para que essa mensagem alcance mais pessoas. Inscreva-se no canal e compartilhe essa palavra com quem precisa de esperança. Comente paz em Cristo ou glória ao Pai. E vamos juntos fortalecer nossa fé. A soberania de Deus em Jó, confiança em meio ao sofrimento. Imagine perder tudo em um único dia: bens, filhos, saúde e honra. Essa foi a realidade de Jó, um homem justo e temente a Deus. Sua história, registrada na Bíblia, ensina o que significa confiar em Deus, mesmo quando tudo parece perdido. Jó não entendia o motivo de seu sofrimento, mas sabia uma verdade. Deus estava no controle. Seus bens foram saqueados, seus filhos morreram e sua saúde foi destruída. Ele poderia ter questionado: onde está Deus em tudo isso? Mas em vez disso, declarou: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Jó 21. Essa frase revela sua confiança absoluta. Ele reconhecia que tudo pertencia a Deus e que seu propósito ia além do que podia compreender. Mesmo sem respostas, Jó escolheu confiar. Quantas vezes enfrentamos perdas e desafios que parecem insuportáveis? A história de Jó nos lembra que a paz não vem da explicação dos porquês, mas da certeza de que Deus está no controle. Não importa quão caótica seja a situação, Deus nunca perde o controle. Jó não foi o único a sofrer por sua fé. Os discípulos de Jesus também enfrentaram perseguições e morte. O que eles tinham em comum? A convicção de que Deus estava dirigindo suas vidas. Se você está passando por momentos difíceis, lembre-se: Deus transforma até as dores mais profundas em algo maior. No final, Jó foi restaurado e recebeu o dobro do que havia perdido. Da mesma forma, quando permanecemos fiéis, Deus age em nosso favor, mesmo quando não conseguimos enxergar. O sofrimento pode obscurecer nossa visão, mas nunca muda a verdade. Tudo está nas mãos de Deus, e isso basta. A fé de Daniel na cova dos leões. Confiança inabalável em meio ao perigo. A história de Daniel na cova dos leões é um dos maiores exemplos de fé inabalável diante do perigo. Ela nos ensina que Deus tem o controle absoluto de todas as circunstâncias, mesmo quando tudo parece sem saída.
Daniel era um homem íntegro e temente a Deus, servindo fielmente ao rei Dário. No entanto, sua retidão despertou a inveja de alguns líderes que buscaram uma forma de derrubá-lo. Como não encontraram falhas em sua conduta, criaram um plano perverso. Convenceram o rei a assinar um decreto proibindo qualquer pessoa de orar a outro deus ou homem, exceto ao próprio rei, sob pena de ser lançado na cova dos leões. Daniel sabia do decreto, mas sua fé era inegociável. Ele continuou orando a Deus 3 vezes ao dia, sem medo das consequências. Seus inimigos o denunciaram, e o rei, mesmo não querendo prejudicá-lo, foi obrigado a cumprir a sentença. Daniel foi lançado na cova dos leões, uma situação sem qualquer esperança humana de sobrevivência. O rei Dário, aflito, passou a noite sem dormir. Logo ao amanhecer, correu até a cova e, cheio de ansiedade, chamou por Daniel. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Para sua surpresa, Daniel respondeu: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram nada porque fui achado inocente diante dele. Daniel 6, 21-22. Esse episódio revela algo extraordinário. Deus não impediu Daniel de ser lançado na cova, mas esteve com ele lá dentro, protegendo-o. Os leões, que eram uma ameaça mortal, se tornaram prova do poder e da soberania divina. Agora pare e pense: quantas vezes você já se sentiu em uma cova de leões? Quantos momentos difíceis já enfrentou, onde tudo parecia estar contra você? Talvez você esteja lidando com um problema que parece impossível de resolver, sentindo-se encurralado, sem forças para continuar. Mas a história de Daniel nos ensina algo fundamental. Deus não nos abandona no meio das dificuldades. Ele está no controle de tudo e pode nos livrar de formas que nem imaginamos. Quando confiamos plenamente em Deus, não precisamos temer. Ele pode fechar a boca dos leões que tentam destruir nossa paz, nossa esperança e nossa fé. Assim como Daniel, precisamos crer que Deus é soberano e está sempre trabalhando a nosso favor, mesmo quando não conseguimos ver. Se hoje você sente que está em uma situação sem saída, lembre-se, tudo está nas mãos de Deus. Ele continua sendo o mesmo Deus que livrou Daniel, e ele também pode agir poderosamente em sua vida. Apenas confie. José no Egito, Deus usa até as adversidades para cumprir seus propósitos. A história de José é uma das mais inspiradoras da Bíblia. Ele enfrentou traição, injustiça e dor, mas nunca perdeu a confiança em Deus. Filho amado de Jacó, José foi vendido como escravo por seus irmãos invejosos e levado ao Egito. Lá prosperou na casa de Potifar, mas foi injustamente acusado pela esposa de seu senhor e lançado na prisão. Mesmo preso, José permaneceu fiel a Deus e interpretou sonhos de prisioneiros, o que mais tarde o levou até o faraó. Diante do rei, revelou que um período de abundância seria seguido por anos de fome e sugeriu um plano para salvar o Egito. Impressionado, o faraó o nomeou governador, tornando-o o segundo homem mais poderoso do reino. Durante a fome, seus irmãos foram ao Egito buscar alimento, sem saber que estavam diante de José. Quando ele se revelou, ficaram temerosos, mas sua resposta foi surpreendente. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem para salvar a vida de muita gente. Gênesis 50, 20. José entendeu que Deus usou até suas dores para um propósito maior. O que parecia ser uma tragédia era, na verdade, parte do plano divino para salvar milhares de vidas. Essa história nos ensina que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece dar errado. Ele transforma o mal em bem e usa até as adversidades para cumprir seus planos. Se você está enfrentando dificuldades, lembre-se, Deus não desperdiça seu sofrimento. Ele está trabalhando, mesmo quando não conseguimos ver. No tempo certo, sua vontade será revelada e você verá que cada detalhe teve um propósito maior. Confie, persevere e creia que Deus sempre tem o melhor para você. A libertação de Israel. Quando Deus age no tempo perfeito.
A história da libertação do povo de Israel do Egito é um grande exemplo de como Deus age com soberania. Por mais de 400 anos, os israelitas foram escravizados, clamando por socorro. Mas, no tempo certo, Deus levantou Moisés para conduzi-los à liberdade. Moisés, salvo ainda bebê e criado na casa de Faraó, foi chamado por Deus para essa missão. No entanto, ele se sentiu incapaz. Disse que não sabia falar bem e que não estava preparado. Mas Deus lhe respondeu: "Eu estarei com você." Êxodo 3:12. A libertação de Israel não dependia das habilidades humanas de Moisés, mas do poder de Deus. Diante de Faraó, Moisés exigiu a libertação do povo, mas o rei resistiu. Então Deus enviou uma série de pragas, demonstrando seu poder sobre toda a criação. Cada praga foi uma resposta direta ao orgulho e incredulidade de Faraó, provando que Deus governa todas as coisas. No entanto, a libertação não foi imediata. O coração de Faraó foi endurecido várias vezes, e o povo enfrentou ainda mais sofrimento antes da vitória final. Mas Deus sabia exatamente o momento certo. Com a última praga, a morte dos primogênitos, Faraó cedeu e os israelitas foram libertos. No entanto, a prova de fé continuou. Ao chegarem ao Mar Vermelho, pareciam encurralados pelo exército egípcio. O medo tomou conta do povo, mas Moisés declarou: "O Senhor lutará por vocês, fiquem firmes." Êxodo 14:14. Então, Deus abriu o mar, permitindo a passagem segura do seu povo, e destruiu seus opressores. Essa história nos ensina que Deus sempre age no tempo perfeito. Muitas vezes nos sentimos presos, esperando uma resposta, questionando quando Deus vai agir. Mas Ele nunca se atrasa. Sua vontade se cumpre no momento certo, moldando-nos no processo. Deus não apenas libertou Israel fisicamente, mas também queria transformar a mentalidade do povo. Eles estavam acostumados à escravidão e precisavam aprender a viver livres, confiando inteiramente em Deus. O deserto foi uma escola de fé, onde viram milagres, foram sustentados pelo maná e aprenderam que Deus nunca os abandonaria. Se você está esperando por um milagre, uma mudança ou uma libertação, lembre-se, Deus está no controle. Ele trabalha em cada detalhe da sua vida e, no tempo certo, agirá de maneira sobrenatural. Confie, persevere e creia que Ele tem o melhor para você. A vida de Davi. Deus nos guia, mesmo nas sombras da adversidade. Davi, um homem segundo o coração de Deus, viveu momentos de profunda angústia e perseguição, mas nunca duvidou da soberania divina. Sua vida é um exemplo de como podemos confiar em Deus, mesmo quando estamos rodeados pela adversidade. Ele não apenas enfrentou gigantes como Golias, mas também fugiu de um rei invejoso, Saul, que o queria morto. A vida de Davi foi marcada por períodos de insegurança, medo e solidão, mas sempre com a profunda convicção de que Deus estava no controle de tudo. Imagine o sofrimento de Davi, que em plena juventude foi ungido rei, mas precisou passar anos fugindo e esperando, sem poder ocupar o trono que Deus lhe havia prometido. Apesar disso, ele não se desesperou. Davi escolheu confiar na soberania de Deus, acreditando que mesmo nas sombras, Deus tinha um propósito para a sua vida. Em momentos de isolamento, no deserto e até mesmo em cavernas, Davi cantava, orava e proclamava a grandeza do Senhor, sabendo que Ele estava com ele o tempo todo. Essa confiança inabalável de Davi, mesmo diante da perseguição de Saul, é um exemplo claro de como entender que tudo está nas mãos de Deus pode transformar nossa perspectiva de vida. Quando compreendemos que Deus, em sua soberania, permite até os momentos de sofrimento, mas com a certeza de que Ele está trabalhando em nosso favor, podemos descansar em sua presença, sem temer o que está por vir. O fato de Davi nunca se vingar de Saul, mesmo quando teve oportunidades, demonstra que ele reconhecia a autoridade de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre sua vida e futuro. Davi sabia que, na sabedoria de Deus, há um tempo perfeito para todas as coisas. Mesmo que no presente ele se visse como um fugitivo, Deus estava orquestrando os eventos para garantir a vitória de Davi. O que parecia uma longa espera era, na verdade,
uma preparação para que ele governasse como um rei segundo o coração de Deus. Ele não se desesperou, pois sabia que, se tudo estava nas mãos de Deus, cada passo, cada dificuldade e cada vitória faziam parte do seu plano divino. Aqui, podemos refletir sobre algo importante. Quantas vezes enfrentamos adversidades, sendo vítimas de situações que parecem não ter solução? Quantos de nós passamos por cavernas de solidão e desespero, sentindo que Deus nos abandonou? A história de Davi nos lembra que, mesmo quando tudo parece sombrio, Deus está conosco, guiando-nos por seu propósito. Ele nunca nos deixa sozinhos e nunca perde o controle. A verdadeira confiança não está na ausência de problemas, mas na certeza de que, quando tudo está nas mãos de Deus, não precisamos temer. A vida de Davi nos ensina que, mesmo nas adversidades, nossa confiança em Deus deve ser inabalável. Ele nos guia, mesmo nos momentos mais escuros, e nos prepara para o seu propósito eterno. Quando entendemos isso, podemos descansar e confiar plenamente, sabendo que Ele está sempre no controle e nos conduzindo a um fim glorioso. A história de Ester. A soberania de Deus nas circunstâncias inesperadas. A história de Ester revela como Deus orquestra silenciosamente os acontecimentos da vida para cumprir seus propósitos. Ester, uma órfã judia em um império estrangeiro sem poder ou influência, parecia não ter controle sobre seu destino. No entanto, sua ascensão ao trono persa não foi fruto do acaso, mas parte do plano divino. Quando o povo judeu estava em perigo, Ester teve que escolher entre arriscar sua vida para salvar seu povo ou manter sua posição de segurança. Sua coragem veio da confiança de que Deus estava no controle, mesmo nas circunstâncias difíceis. Mordecai, seu tio, lembrou-lhe que talvez ela tivesse chegado ao reinado para tal tempo como este. Ester 4,14, destacando que Deus a colocou na posição certa para cumprir seu propósito. A soberania de Deus pode ser invisível, mas Ele sempre está agindo para cumprir seus planos, mesmo quando não vemos sua mão diretamente em nossa vida. Ester não era uma guerreira, mas uma mulher disposta a confiar em Deus e agir com coragem. A confiança de Ester nos desafia a também confiar em Deus, mesmo quando o caminho não é claro. O mesmo Deus que colocou Ester no palácio também nos coloca em lugares e situações para cumprir seus propósitos, mesmo quando parece que nada está sob controle. Sua fé salvou uma nação inteira. E ela nos ensina que, ao entregarmos nossas vidas a Deus, Ele pode transformar até as situações mais difíceis para sua glória. A história de Ester nos lembra que, mesmo em circunstâncias inesperadas, Deus está no controle. Quando entendemos isso, podemos descansar em sua soberania, confiando que Ele está trabalhando em nosso favor para cumprir seu plano perfeito. A vida de Jesus, a soberania de Deus na encarnação e na cruz. A vida de Jesus é a maior manifestação da soberania de Deus sobre todas as coisas. Sua vinda ao mundo não foi por acaso, mas parte de um plano divino perfeito, estabelecido antes da fundação do mundo. A encarnação de Cristo, sua vida de serviço e especialmente sua morte na cruz, revelam como Deus usa até mesmo o sofrimento e a morte para cumprir seus propósitos. Jesus enfrentou tentações, perseguições e rejeição, mas sempre com confiança plena na soberania do Pai. Desde seu humilde nascimento até os momentos finais na cruz, Ele demonstrou que Deus está no controle absoluto de tudo, mesmo nos momentos mais desesperadores. A crucificação de Jesus é o maior exemplo de como a soberania de Deus se revela no sofrimento. Quando Jesus foi preso, julgado e condenado à morte, parecia que tudo estava fora de controle. Seus discípulos ficaram desorientados e a humanidade parecia ter atingido o auge da maldade ao crucificar o Filho de Deus. Mas o que parecia ser derrota foi, na verdade, o cumprimento perfeito da vontade de Deus. Jesus declarou: "Ninguém tira minha vida de mim. Eu a dou voluntariamente." João 10:18. A morte de Cristo foi uma escolha divina, realizada no momento exato para cumprir a redenção da humanidade. Na morte de Jesus, Deus estava cumprindo o maior dos propósitos, a salvação da humanidade.
O que parecia fracasso foi, na verdade, o triunfo definitivo sobre o pecado e a morte. Isso nos ensina que Deus tem controle absoluto até sobre as situações mais trágicas. A soberania de Deus é muitas vezes mais visível no sofrimento. O sacrifício de Jesus na cruz não foi só um ato de amor, mas uma escolha soberana divina. Nos últimos momentos de sua vida, Jesus demonstrou total confiança no Pai. Mesmo no Getsêmani, ele se entregou dizendo: "Não seja feita a minha vontade, mas a tua." Lucas 22:42. Jesus sabia que, se a vontade do Pai fosse o sofrimento, era porque isso cumpriria o propósito eterno de Deus. Esse entendimento nos desafia a confiar em Deus nos momentos difíceis. Assim como Jesus, podemos enfrentar as adversidades com fé, sabendo que Deus está no controle absoluto de tudo, trabalhando para o nosso bem e para a sua glória. A vida, morte e ressurreição de Jesus mostram que, por mais que o sofrimento pareça dominar, Deus pode transformar até as circunstâncias mais desesperadoras em algo glorioso. A ressurreição é a prova de que a soberania de Deus prepara a vitória mesmo quando tudo parece perdido. Como discípulos de Jesus, devemos ver na cruz a mão soberana de Deus. Não importa quão profunda seja a dor ou as dificuldades, podemos confiar que a soberania de Deus transforma tragédias em esperança e salvação. A vida de Jesus nos ensina que até os momentos sombrios são usados por Deus para cumprir seus planos eternos. Aqui está o texto reduzido para 2.300 caracteres. A segunda vinda de Cristo, a soberania de Deus em seu plano final. A segunda vinda de Cristo é o clímax da história. A manifestação definitiva da soberania de Deus, quando Ele restaurará todas as coisas e derrotará o mal, a dor e a morte. Neste evento, a soberania de Deus será visível de forma absoluta, trazendo ordem e perfeição ao que antes parecia estar fora de controle. Jesus retornará para julgar os vivos e os mortos, não mais como um servo humilde, mas como rei para estabelecer seu reino eterno. Ao contrário de sua primeira vinda, marcada pelo sofrimento, a segunda será gloriosa e triunfante. Paulo descreve esse momento em 1 Tessalonicenses 4:16-17. O Senhor descerá do céu com grande brado, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa promessa é a esperança dos crentes, que veem na segunda vinda a resolução definitiva contra o mal e o sofrimento. Jesus restaurará tudo à sua ordem perfeita, completando a obra iniciada em sua primeira vinda. O que foi perdido ou destruído será redimido. A segunda vinda também será um momento de julgamento, quando Deus fará justiça definitiva. Ele recompensará os justos e punirá os ímpios de acordo com suas perfeitas leis. Em Apocalipse 20:12-13, vemos o juízo final. Os mortos foram julgados segundo as suas obras. Esse julgamento traz esperança para os justos, pois a soberania de Deus será plenamente revelada quando Ele tomar o controle total de todas as coisas. Além disso, a segunda vinda chama todos os crentes a viverem em expectativa e vigilância. Como Jesus ensinou, devemos estar preparados, pois ninguém sabe o dia nem a hora. Mateus 24:36. Paulo nos lembra em Tito 2:13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do grande Deus e nosso Salvador, Cristo Jesus. Quando entendemos que tudo está sob o controle de Deus, percebemos que a história da humanidade não é aleatória. Cada detalhe, desde a criação até o fim, faz parte do plano divino. A segunda vinda de Cristo é a conclusão desse plano, onde a soberania de Deus será manifesta, trazendo julgamento, restauração e glorificação dos seus filhos. Essa expectativa não é apenas para o futuro, mas um convite para vivermos com um propósito diário. Nossa vida agora, enquanto aguardamos o retorno de Cristo, deve refletir a soberania de Deus, vivendo para glorificá-lo em tudo. A segunda vinda de Cristo é o evento que revelará a soberania de Deus de forma plena. Ele voltará para restaurar o mundo, julgar e trazer redenção. Embora o mal pareça prevalecer agora, Deus está preparando um futuro glorioso,
onde sua soberania será visível para todos. Somos chamados a viver com a expectativa de sua vinda, vigilantes e prontos para ver a justiça e redenção se cumprirem. O poder transformador de entender que tudo está nas mãos de Deus. Ao compreender que tudo está nas mãos de Deus, não estamos apenas aceitando uma doutrina, mas abraçando uma verdade que transforma a maneira como enxergamos a vida. A soberania de Deus presente em todas as situações, das mais grandiosas às mais dolorosas, deve ser a base de nossa confiança e esperança. A soberania de Deus não é algo distante, mas algo profundamente pessoal. Ao refletirmos sobre histórias como a de Jó, a fé de Daniel, o sofrimento de Jesus e o futuro glorioso na segunda vinda de Cristo, vemos que a soberania de Deus age em nossas vidas de maneiras além de nossa compreensão. Ela nos traz a esperança de que, independentemente das circunstâncias, Deus está no controle de todas as coisas. O maior convite deste estudo é como essa verdade pode impactar nossos corações e nossa vida prática. Quando entendemos que tudo está nas mãos de Deus, vivemos com a convicção de que não há situação além de seu domínio. Mesmo nas dificuldades, percebemos que Deus está usando essas circunstâncias para um bem maior, tanto para nós quanto para o cumprimento de seus eternos propósitos. Confiar plenamente na soberania de Deus nos liberta do medo do futuro e da angústia nas adversidades. Sabemos que Ele é maior do que qualquer problema. Nos momentos de dor, como vimos na vida de Jesus, não precisamos entender tudo, mas podemos confiar no propósito eterno de Deus. A certeza de que tudo está sob o controle de Deus nos impulsiona a viver com esperança e diligência, aguardando a segunda vinda de Cristo. Ele voltará para restaurar todas as coisas. Enquanto esperamos, somos chamados a viver com pureza, fé e confiança, sabendo que Ele está conduzindo a história para sua glória e nossa salvação. A história não é um acaso, mas um plano divino sendo cumprido com precisão, onde cada detalhe está orquestrado pelo Senhor. Portanto, quando os problemas parecerem insuportáveis, lembre-se, tudo está nas mãos de Deus. Sua vida, seus sonhos, suas lutas, tudo está nas mãos daquele que tem poder sobre o céu e a terra. Não há nada fora de seu controle. A paz que vem dessa verdade é imensurável. Antes de concluir, quero parabenizá-lo por ter chegado até aqui. Muitos começam a jornada, mas poucos permanecem até o fim. Isso é sinal de seu compromisso com a fé e o crescimento espiritual. Ao chegar até aqui, você deu um passo importante em sua jornada de confiança e esperança em Deus. Gostaria de pedir que compartilhasse nos comentários uma frase que resuma o impacto dessa mensagem em sua vida. O que tocou mais seu coração? Comente sinceramente, pois isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo abençoador. E se o vídeo tocou seu coração, não se esqueça de deixar o gostei, ajudando a espalhar essa mensagem. Se ainda não se inscreveu no canal, convido-o a fazer isso agora. Ao se inscrever, você se junta a uma comunidade que busca crescer na fé e entender que, em qualquer circunstância, tudo está nas mãos de Deus. Compartilhe este vídeo com quem precisa dessa mensagem. Por fim, ao encerrar este estudo, convido-o a dedicar um momento em oração, agradecendo a Deus pela sua soberania em sua vida. Coloque diante dele suas preocupações, lutas e gratidão, sabendo que Ele está no controle de tudo. Lembre-se sempre, tudo está nas mãos de Deus, e isso é suficiente para vivermos com confiança, fé e esperança, sabendo que Ele conduz nossas vidas para a sua glória. Que Deus abençoe poderosamente sua caminhada.